Como é feliz aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Realmente, esse salmo, ele é um salmo que a gente pode ver a maneira da gente saber como a gente, como anda fazendo as coisas, agrada o Senhor, a gente sempre fazendo o que é bom para o bem que está da gente, sempre não andar na roda dos carnecedores, para a gente notar que a gente está caminhando. Deus, ele sempre bota esse salmo. Você vê quando tem alguma amiga que bota você numa perdição, o Senhor sempre dá um escape, um salmo dele. Esse salmo é bem atual, porque realmente a gente se feliz, porque ele fazendo da vontade a casa, né? Então a gente sempre está pedindo a Deus, nos desgraça, a bondade de sempre estar com Deus, e não deixar que a gente escandaleça o nome do Senhor. A gente praticando sempre o que é bom, e a gente sabe que a vontade de Deus é essa, mas a gente sempre fazendo o que é correto, e não sentar na roda dos caras que você para soltar, né? Aqueles que gostam de soltar as coisas. E o que a gente mais vê no dia a dia hoje são pessoas assim. Lá no trabalho, tem um cidadão lá que ele não aguenta nem ver o nome de Jesus, de Deus, e principalmente quando fala de pastor, alguma coisa, é que ele se exama a Deus. Então a gente evita de ficar próximo dessas pessoas, porque até mesmo quando a gente puxa o assunto, ele já escandaliza. Então eu evito até de ficar conversando com esses pessoal lá na igreja por causa disso, porque realmente esse salmo é muito atual. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua bondade. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, em nome de Jesus, toma tudo aquilo que vai ser feito aqui para a honra e glória do teu nome, do louvor, a pregação. Cada um irmão que está aqui presente, Senhor, abençoa cada um, aqueles que ainda estão em caminho, que o Senhor possa estar apressando os passos deles. Em nome de Jesus, que a gente possa estar aqui para adorar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus, para o adorar, para glorificar o seu santo nome. Vamos adorar esse Deus que vive e reina. Ontem nós estivemos ali no Timbó e foi maravilhoso. Puxa, um testemunho glorioso de uma mulher que era violentada e começou a ser violentada a partir dos 8 anos. E Deus a libertou dessa violência aos 14 anos. Igreja, devemos nos unir cada dia mais. Devemos orar, pedir a Deus misericórdia por nós e pelos nossos. Quantos aí estão sofrendo e nós nem sabemos? E às vezes a violência acontece dentro da nossa casa, que é o mais triste. Mas nós somos uma igreja que ora. E eu creio que Deus, aleluia, tem nos guardado, tem nos livrado, tem livrado os nossos. E que Ele continue nos livrando. No nome de Jesus, temos motivo de sobra para vir à casa do Pai, para o adorar, para glorificar. Aleluia. Só em acordarmos, não é verdade? Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz, eu estou grata a Deus. E depois de ontem eu estou muito mais grata ainda. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bem-aventurado.
minha vida. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos dessa intimidade de entrar na presença do Santo dos Santos e pedir a Ele. Aleluia, que Ele derrame seu aroma suave, seu perfume, seu bálsamo sobre as nossas vidas. Precisamos de Ti, Deus.
Pai, nesse momento, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, colocando, meu Pai, todos os dízimos e ofertas recolhidos nesse momento, Senhor, para o mantimento da Tua casa. Deus abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, que contribuíram, os que não puderam contribuir também, Senhor, abençoa. Tu conheces, Senhor, Tu sabes, Senhor, o desejo e o anseio de cada um dos Teus filhos, Senhor, a necessidade de cada um, meu Pai. Deus continua conosco, meu Deus, ao decorrer desse culto, com a pregação, Senhor, através do pastor Jair. Senhor, abençoa a vida do Teu filho, abre, Senhor, nossas mentes, Senhor, para o que for passado aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, ao decorrer desse culto, meu Pai, para a Tua honra e a Tua glória. Te agradecemos também por esse momento especial, Senhor, maravilhoso, de louvor, Senhor, mais uma vez, dedicado a Ti, meu Pai. Abençoa, Jesus, todo o decorrer do culto. Assim que eu quero, eu agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Aqui essa linha. Graça e paz, irmãos, amém. Bom estar de volta à casa, né? Nossa casa, e louvarmos ao Senhor, amém. Só para tirar uma dúvida, irmão, eu não andei de tirolesa nem fui a pé, mas no momento assim meio esquisito, me convenceu a andar no teleférico, mas foi a primeira aluna. Negócio de altura só para ir para o céu. Amém? Nós louvamos a Deus, né? Deu para a gente sair um pouco da rotina, né? E acaba virando uma rotina prazerosa, mas não deixa de ser. Amém? Quero convidar a missionária, ela vai dar uma palavra também de gratidão, né? Agradeço diário de diaconismo que cooperaram nesses dias, o pastor Jorge e o presbítero Daniel, já liguei para ele, agradecendo, e louvamos a Deus pela vida deles. Sempre Deus levanta alguém para um momento como esse, de nossa saída, né, assim, estar na frente dos trabalhos. Deus sempre levanta diáconos e pastores para me substituir no domingo. Mas, e nós louvamos a Deus por isso, tá bom? Deixa eu falar de gratidão, pelo cenário que está também falando, e orando por algumas pessoas nossas que estão enfermas, mais exemplo que Verônica, né? Verônica está muito enferma, e hoje ela foi para luta novamente. A paz do Senhor, irmãos. Bom revê-los, bom passear. Primeiro, nosso final de semana já estou a trabalho, mas bom passeio. Vamos lá, onde a gente já foi, em Equador, Rio Grande do Norte, em cima de uma serra, a cidade, parece um ovo de Codorna, mas bem aconchegante, uma igreja maravilhosa, um pastor muito abençoado lá. Tive a oportunidade de conversar com a esposa do pastor e ouvir um pouco da luta e as dificuldades que ela, como esposa do pastor, passa no lugar dele. Aí no domingo nós fomos, já descemos a serra, fomos para São José de Sabugi também, foi um momento muito bom lá no casal, só os dois ali sozinhos, já sem idade. Então foi assim um final de semana muito enriquecedor. E esse que passou, nosso filho nos convidou para passearmos. Nós fomos à cidade de Bonito, perto de Bezerros, Pernambuco. Recomendo aos irmãos que um dia puderem ir. Um lugar muito bonito, natureza pura, só depois de Garatá, onde Flávio já foi, teve a oportunidade. Só se ouvia canto de passarinho, muita natureza. Visitamos uma cachoeira lindíssima e na volta, no centro da cidade, de Bonito, que é o nome da cidade, é Bonito, tem um dito teleférico. Aí Júlio, mãe, a senhora vai? Aí eu olhei
provisão do Senhor, coisas que só o Senhor faz por nós. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, pela vida da minha nora. Como é bom, irmãos, a gente poder ter filhos e filhas que abençoem as nossas vidas, né? Nós somos privilegiados por isso, porque somos amados pelas nossas filhas, pelo nosso filho. Hoje é aniversário do nosso genro, marido da Sara, que também é um filho para nós, então nós só temos a agradecer a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então eu convido os irmãos a ficarem em pé, nós orarmos. Muito obrigada ao corpo diaconal e liderança da igreja por realizarem a obra do Senhor. A obra não é minha, não é dele, é nossa. Cada um arregaçando as mangas e nós vamos fazendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Vamos orar pelos enfermos, pedir a misericórdia do Senhor e que o Senhor opere aquilo que eu e você podemos. Amado Deus, te louvamos, bendizemos ao Senhor, Pai, por estarmos de volta. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é bom, fiel e verdadeiro. Quero colocar diante de ti a vida de Verônica, a irmã Lourdes, a Maria Clara, a Conceição, Deus, todos aqueles que nós estamos sabendo, a Rosinelli. Pai, em nome de Jesus, também o Senhor abençoe a vida do guia, todos aqueles que estão na luta da enfermidade, aqueles que estão passando, que o Senhor renove as forças, que o Senhor nos visite com a tua mão de poder, de cura, de milagres, de sinais e maravilhas. Ó Santo de Israel, abençoe teus filhos, que a tua boa mão de cura, que abençoa, Pai, esteja sendo estendida sobre a vida dos teus filhos. Toma os hospitais, toma, Senhor, aqueles que estão, Senhor, nos leitos, aqueles crianças, adultos, jovens, idosos. Oh, meu Deus, os hospitais estão lotados. Que o Senhor estenda, Senhor, a tua misericórdia e visite todos aqueles que estão precisando hoje. Deus, da cura do Senhor, do milagre e da tua intervenção. Oramos porque o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. Abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes tem algumas mensagens, mas acabei fazendo uma nova por esses dias. E durante esses dias, uma música cantada por Sara Farias, Nada é por acaso, né? Nada é assim na sorte, tudo é propósito de Deus. E essa música ficou martelando na minha cabeça. E hoje mesmo, quando eu fui sair para cá, realmente liguei o carro, automaticamente o som na rádio FM, depois já foi ela cantando. E cai bem com aquilo que nós temos para falar nessa noite. O texto de Eclesiastes 3, verso 1. Eclesiastes 3, verso 1. Ele vai dizer: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Amém? Essa é uma versão transformadora. E uma outra versão, Vida Nova, ela diz: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Cada versão é preciso a gente entender o cerne daquilo que o autor está falando, o sentido verdadeiro, que não muda.
mas algumas frases, algumas palavras, ela nos ajuda a ampliar nosso entendimento. Eu pego essa com propósito. Mas tem uma coisa, irmão, no tempo que eu acredito piamente. Qual é o tempo mais importante para a vida de um crente, de um cristão? Porque nossos tempos são importantes. Tempo da adolescência, tempo da juventude, tempo da maturidade, né? Tempo do casamento, tempo de você avançar seus estudos escolares, enfim, o tempo de nascer um filho, uma filha, um tempo A, um tempo B. Mas no meio desses tempos todos, qual é o tempo mais importante para a sua vida e para a minha vida? Qual é, irmão? É o tempo de ouvir Deus. Se você perder esse tempo, se você passar por esse tempo e não ouvir Deus, você perdeu tudo. Ou pelo menos perdeu algumas oportunidades. Por isso que no cântico dessa irmã, a letra, eu quero citar apenas duas estrofes, que diz assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. E aí, irmãos, quando eu vi esse canto, eu vi que alguns líderes se perderam no caminho, porque deixaram de ouvir a voz de Deus. Deixa eu só dar um esclarecimento maior na questão de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é só você ouvir um som, não é surdo. Deus fala em escudo. Mas ouvir a voz de Deus é a gente obedecer aquilo que a voz dele nos disse ao coração. E, por exemplo, eu estou vendo agora a vida de Davi, é algo tremendo. Inclusive, nos treinos aqui está fazendo uma palavra sobre isso. Quando Davi ouvia a voz de Deus, no vacilo dele, ele caiu no adultério. Porque a voz de Deus já estava sobre ele em um comando, como o rei que ele teve que estar na guerra. Mas vamos pular para Saul. Saul se perdeu completamente, deixou de ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus para ele era muito clara. E naquela época era usado um profeta, e havia um profeta que era juiz e sacerdote ao mesmo tempo, Samuel, e que falou para ele, e que dizia as coisas que Deus queria que ele fizesse, e ele escutou, mas não deu ouvidos, falhou, e ainda fez coisas que não lhe competia fazer. Deu, se perdeu. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço. Olha, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Ô glória! Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aliás, a gente já começou falando. Escute. Deus é Senhor e Criador do tempo. Portanto, Ele tem seus mistérios, os seus ministérios para nós, a ser revelado em cada período do tempo, conforme os seus eternos propósitos nos céus e na terra. Por isso, tudo tem seu tempo determinado por Ele. E Deus começou os seus propósitos nos céus. Amém? No lugar santo dos santos, em reunião gloriosa, Ele, o Filho e o Espírito Santo. Começou lá.
ele estabeleceu um lugar secreto. Aleluia. Criou o jardim do Éden. Formou o homem, do homem à mulher. E lá no jardim havia um lugar secreto que Deus falava com eles. Podia ser do lado norte, lado sul, lado oeste, lado leste, não sei. Porque geograficamente, embora seja importante, mas não significa que é o lugar exato do lugar secreto com Deus. Porque o lugar secreto é justamente um tempo que eu dou ao meu pensamento, à minha consciência, ao meu coração, e eu estabeleço que eles fiquem à disposição para ouvir aquela voz que é a melhor voz da eternidade, ecoar na minha alma. Porque a nossa alma, vez por outra, está agitada. Só a voz de Deus acalma. É só a voz de Deus que aquieta a nossa alma. É só a voz de Deus que vai dizer quando a gente vai se precipitar: ei, pare! Como diz Plato, espere e veja o que Deus vai fazer. Na verdade, o texto vai dizer: aquietados e veja o que o Senhor. Então, irmãos, precisamos ouvir. Nós estamos vivendo em tempos de agitações das mais diversas, e todas elas nos levam para caminho de tormentos sem volta. E é preciso a gente buscar o Senhor. E aqui eu quero dizer que o lugar secreto não é necessariamente quando eu estou lá em um dos quartos. Não, porque pode ser no outro quarto, no primeiro, no segundo, no terceiro, na sala, na cozinha, no banheiro. Pode ser quando eu desço a escada, quando eu subo a escada, quando eu caminho por uma rua, quando eu caminho pela outra, quando eu venho para cá, quando eu estou aqui sentado no banco, quando eu vou estar. É um lugar secreto, porque eu tenho que colocar meu coração à disposição para ouvir Deus. Porque Deus fala, irmão, com todos os acontecimentos que estão acontecendo aqui. Portanto, você vem para cá, faça daqui um lugar secreto. Não se distraia. Deus tem sempre uma palavra para você. Não deixe ninguém te distrair. Porque senão você não ouve a voz daquilo que Deus exatamente separou para falar para você. Que necessariamente não significa muitas palavras, às vezes é uma palavra só. Às vezes ele nem fala, mas o silêncio de Deus é como um sopro suave no coração, que invade o nosso ser, toca na nossa alma e algo acontece. E nós saímos daqui diferente. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e habilidades de toda pessoa na terra. O crente deve entregar-se a Deus como um sacrifício vivo, deixar o Espírito Santo levá-lo a efeito, ou que o leve a efeito o plano de Deus em sua vida, e ter cuidado para não se afastar da vontade de Deus, que a Ele é revelada no lugar secreto. E assim ele não perde a oportunidade quanto ao propósito divino para a sua vida. Isso é fantástico. A missionária, eu fui guardar um monte de coisa que ela arrecadou para o próximo bazar. Eu sei que está o banheiro ali, o gabinete está cheio de coisa. Aí ela disse: eu acho que eu estou bem para vender. Cada já vendeu uma hoje mesmo. Amém. Aí quando ela disse aquilo, eu sei que ela falou assim, com brincadeira, mas no meu coração eu falei: não. Eu disse para ela: eu andei por caminhos sem me encontrar, até que Deus me encontrou e me colocou no lugar certo.
dia que ele me encontrou, a voz dele bradou e colocou no lugar certo. E eu estou no lugar certo, indo para o lugar certo, para ficar por toda a eternidade no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu fico pensando como Deus nos ama a partir de Adão. Um lugar tremendo como Éden, né? Pouco a Bíblia fala sobre ele, mas pelo Espírito, por intelecto da fé, a gente entende que é um lugar tão maravilhoso que ele não tem como descrever. Não tem como descrever. E o homem jogou fora. Por quê, irmãos? Porque não ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo, a voz do espírito de engano, a voz de Satanás. Mas Deus amou tanto aquilo que ele fez, Deus ama tanto aquilo que ele fez, Deus ama tanto aquilo que ele fez, Deus ama você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que você se perdeu e ele veio e te comprou de volta. Comprou de volta. Ele disse: Adão, você se perdeu, deixou de me escutar. E escutou a voz do inimigo, mas tem uma coisa: vou resgatar você. Você vai pagar o preço da desobediência, mas você vai escutar a minha voz. Você não vai perder tempo em minha voz para sempre, não. E Deus resgatou Adão e Eva, e eu vou conhecer eles. Eu sei que lá não tem, sabe? Mas se tivesse a oportunidade de falar alguma coisa, eu ia dar uma bronca nele. Ô, bicho sem vergonha, tudo nasceu em pecado, como é que tu foi fazer isso? Acabou com a minha vida, e tanta gente aí, eu já nasci em pecado por causa da tua culpa, por causa de tu, mas não tem não. Vai ser só momento de alegria do Pai, sabe? E tudo que acontece ou que vai acontecer é o reflexo da gloriosa presença do Senhor, é o brilho dele. Amém? Como raio incandescente nos iluminando, e a gente saltando de alegria, paz eterna, paz que a gente só conhece no limite, mas a gente vai conhecer ela plenamente. Aleluia. Por isso, irmão, que Paulo, um vislumbre, uma visitação do Espírito de Deus, ele escreveu em Romanos 12:12, onde ele disse: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo. Presta atenção. A vida cristã não é fácil, é sacrificial. Por isso que Paulo está dizendo: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Por quê? O que é que o corpo quer, irmão? Hein? No meio do mundo melhor? Está em festa de muita alegria? Dormir bastante? Não é? Até a cama é suficiente que deitar uma rede para se balançar. Servir a Deus é sacrifício, porque a gente está num corpo de pecado, e ao nosso derredor inimigos mortais, demônios ferozes, e pessoas que são inimigas de Deus, a exemplo que Ramos falou aqui há pouco na abertura. Você não pode nem falar o nome de Jesus, que o camarada já se irrita, né, fica violento. É muito fechado no campo. Irmão, tem gente que não suporta. Eu já tive experiência de chegar assim, o pessoal olhar para mim e dizer: o senhor é crente, não é? Eu sou. Que bom, que maravilha. Eu não sou ainda, mas que bom. Eu não sou crente, Pai do Senhor e tal. Mas tem outro que solta, né?
agressivas, de palavras que zombam de Deus. Mas continuando, Paulo diz: olha, o sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E é isso que eu tenho que fazer: um sacrifício que seja vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele vai dizer: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Opa! Quer saber o que é adoração? Vá para Romanos 12, 1 e 2. Aqui. Esta é a verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? É quando eu ofereço esse como sacrifício. Sabe o que quer dizer, irmão? Eu digo: você não vai fazer o que você quer, não, meu amigo. Você não vai, não. Eu poderia dizer: agora eu vou viajar, vou pregar, preparei a mensagem, vou levar a Bíblia de tal versão, pronto, é suficiente. Não, é que o corpo quer. Eu disse: não, eu vou levar a versão que eu estou lendo sequencialmente, diariamente, meditando nela, né? Eu vou levar a variedade de cores de caneta, que onde Deus fala uma coisa diferente, eu vou riscando. E vou levar também o que eu escrevi de textos bíblicos, e com 28 pedidos de oração que eu entreguei para os livros, e eu vou lá e oro. Ali está só uma diretriz, um pouco, aí eu vou. Entendeu? Pelo relacionamento conjugal. Senhor, abençoe o relacionamento conjugal. Não é assim, não. Pelos cônjuges, marido e mulher, os que estão enfrentando crise no relacionamento, os que estão enfrentando enfermidade, estão enfrentando o financeiro, estão enfrentando problema com os filhos, Senhor. Toma esse casal, restaura, renova para que ele seja uma coluna na família. Oh Deus, e os filhos, o relacionamento entre eles, entre irmãos de sangue, com os pais, e por aí eu vou. Mas o que a carne quer, irmão? Eu vou dormir, depois do café, dar uma caminhada, vou olhando isso, olhando aquilo. Ei, meu irmão, a gente não está aqui para viver aleatoriamente, não. A gente está aqui com um propósito. Sabe, irmão? O propósito é: Deus, obrigado porque abri meus olhos, estou enxergando. Obrigado porque eu estou respirando, estou falando. Senhor, esse dia foi o Senhor que fez e me presenteou e me deu mais uma chance, aleluia, de glorificar o teu nome. Sacrifício vivo. E tem muita coisa. Faz um tempo, né? Trabalha com a gente. Aí ele vai dizer: aí vem uma exortação: não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Não imitem. Ele não vá pelo seu coleguinha de escola, não vá pelo seu colega de trabalho, não vá pelo seu parente que não é crente, não faça, né? Não vá por esses costumes mundanos, não vá. Mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sabia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Viu, irmão? Quanto tempo a gente tem para saber aproveitar? Ah, pastor, eu estou no trabalho, é uma chateação, é um aborrecimento. E daí? Deixa de trabalhar, você deixa de ganhar aquilo que vai comprar o seu pão de cada dia. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Está pensando em chegar no céu? Você vai estar numa rede se balançando sem fazer nada. Céu, meu irmão, é de trabalho. Você vai trabalhar lá. Só não vai ter cansaço, dor, fadiga, essas coisas não vai ter não. Mas tem, meu irmão, a gente tem que cuidar. Para isso está lá, para a gente cuidar. Para isso está lá, para nós cuidarmos. E o Senhor já deu para cada um de nós que tem que fazer lá. As
Assim que chega é festa, viu? Assim que chega é festa. São aplausos que você não tem aqui, vai receber lá. Aleluia. É o abraço do Senhor. Não sei, eu achei. Mas suponho que Ele possa permitir que eu toque o seu rosto. Que eu pegue na sua mão e veja os escravos que foram por mim. Aleluia. Que eu possa olhar nos seus olhos, não só enxergar com os olhos dele, mas ver pelo olhar dele o quanto ele me amou e me ama. Eita glória! Aleluia, glória a Deus. Glória! Meu Deus! Algumas coisas nos encantam, nós admiramos, ficamos perplexos, mas também nos assustam. Uma delas é o poder inexplicável e imensurável de Deus. Ele tem um tempo para tudo que planejou e jamais muda, e dá aquilo que não estamos preparados para receber. Não dá. No entanto, devemos confiar e esperar pelo seu agir, por aquilo que está em secreto a ser revelado, pois tudo está determinado e tem um propósito. Deus, eu quero saber qual é o teu propósito, qual tu vai ficar comigo. Ei, deixa eu dar um conselhozinho, lá para o lugar secreto. Lá para o lugar secreto. Quando eu quero falar com meus filhos, que não é para todo mundo, eu chamo a papai. É lugar o quê? Secreto. O filho do papai. Já isso, secreto. E que coisas que não fala comigo, é ele ou ela comigo. Os outros têm nada a ver. Eles guardam o ensinamento, tanto meu como dela. Um dia vai se lembrar, quando ele não estiver mais aqui, porque ele quer deixar como marco. E marcos para os meus. Não sabe naquilo que é secreto, um do outro conosco e de nós com ele. Porque é secreto. Então Deus tem coisas secretas para você, que só você pode saber. Mas para saber você tem que ir a um lugar secreto. Aleluia. Glória a Deus por isso. O lugar secreto pode ser o ponto de maior frustração e ataque em nossa caminhada pessoal, porque neste lugar em que parece estarmos sozinhos, não estamos. E este lugar secreto contém as chaves para a autêntica superação do reino de Deus. Porém, o inimigo fará com que os ataques mais fortes sejam direcionados a este ponto importante da nossa vida cristã. O ataque de Satanás mais terrível, a maior investida dele é quando você vai para um lugar secreto. Pastor, Jesus foi para um lugar secreto, aonde foi geograficamente o mundo, mas era para ficar sozinho com o Pai, secreto e o Pai. E foi lá que Satanás foi tentado, não é? Quando você vai ter um tempo para orar, não, é luta, porque a mente sofre ataques. Daqui a pouco você, até coisas boas, você vem com um pensamento para orar por alguém, mas aquele momento não é, aquele momento é para você abrir o seu coração e ouvir o que o Pai tem com você. Depois você pode pedir o que você quiser, mas primeiro é a relação do Pai comigo e eu com o Pai. Quando essa relação está em sintonia, aí eu posso pedir, e com certeza e confiança de que Ele vai atender no tempo dele, para o propósito dele. Deus é Deus de propósito. Ele estabeleceu um propósito para mim e para você.
o inimigo de nossa alma, fala de tudo para reduzir a quantidade de tempo que dedicamos ao lugar secreto com Deus. Este lugar é o lugar em que Deus sempre está a nos esperar. Satanás e seus auxiliares cuidará de importunar, distrair, assediar, incitar, oprimir, seduzir, cansar, mentir, intimidar, custe o que custar. Se tem uma coisa que Satanás não quer, é que você tenha intimidade com Deus e comunhão com Deus. Porque ele sabe que aí todas as investidas deles vai falhar. E mais, e cada palavra que você der de olho para ele, tem que obedecer. E aquilo que você estabelecer, amém. Oh, Elias, chama teus profetas. Vamos fazer aqui, né? Segurança no tempo. Vamos fazer aqui. Mas Elias, para fazer aquilo, ele teve com Deus. Então eu tenho certeza e confiança, porque a relação estava em harmonia com o Pai. Aleluia. Enquanto os profetas de Baal se cortavam, pintavam e bordavam, e nada acontecia, quando chegou a vez de Elias, ele só disse: Senhor, para que saibam que tu é Deus, quando a fogo do céu. Simples. E veio fogo do céu. E a madeira tinha sido encharcada. Encheu aquela vala de água, mas o fogo veio e lambeu tudo. Opa! Satanás não tem poder, não tem vitória, não tem como alcançar vocês se vocês estiverem harmonia com o Pai. Não tem. Lembre-se de Elias, nessa situação que eu contei aqui. E tem várias outras situações, tanto de Elias como de outros homens. E que nós precisamos olhar para isso. Amém? Entender isso, crer nisso. Não nos deixemos enganar. Quando nos dedicamos a conhecer a Deus, a estar no lugar secreto, parece que o inferno inteiro se levanta contra nós. É ou não é? Senta para meditar. É verdade. De repente tem um pensamento. De repente está vontade de tomar um copo de água e parece que você vai morrer. Meu irmão, é tanta coisa que vem para distrair, para perturbar. É câmbio. E a gente tem que dizer: não, vou ficar aqui, colado, nessa cadeira e os olhos aqui. Aí depois você olha. Depois que você passa por aquela luta, mas como você vê Deus revelar coisas? E como você sai, sabe, parece que você está flutuando, parece que você não está pisando, porque é um alívio na alma, é um coração leve. Aleluia, glória a Deus. O potencial integral do lugar secreto com Deus requer um elemento predominantemente importante: tempo, bastante tempo. Viu? E aí, olhando para os homens do passado, tanto da antiga aliança como da nova, qual é o segredo deles, irmãos? Porque muitos de nós às vezes olham assim: eu quero isso, mas não faz por outro, não é? Eles, no bom sentido, gastavam mais tempo com Deus, orando, ouvindo a Deus, do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Por que Jesus, e ele deu exemplo, ele passava horas e horas e horas. Quando ele saía da presença do Pai, naturalmente os milagres aconteciam. Ele não precisava deitar, ele não precisava se espernear, não precisava dizer isso aqui, nada não. Passava por além, por exemplo, por cego. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver também. Só simples. Simples. Aí o que é que você vai fazer isso? Não, Senhor, eu não tem ninguém para me jogar na água. É para andar?
Levante-se, pegue sua cama e ande. Nós somos discípulos de quem, irmãos? Mas está faltando tanta coisa em nós. Não. Pela mensagem de hoje eu entendo tempo com Deus. Tempo com Deus. Tempo, pastor, mas eu trabalho amanhã. Sim. Mas você pode estar trabalhando e você tem o poder que Deus lhe dá para você não fazer o seu serviço mal feito, fazer bem feito e ao mesmo tempo estar ligado com Ele. Está ligado com Ele. Amém? A carne está aqui trabalhando, mas a alma está ligada com os céus. E você está percebendo as coisas à sua volta. Está discernindo. Quanto mais tempo exclusivo dedicarmos ao Senhor, mais significativo o relacionamento se torna. E é o princípio de 2 Coríntios 9,6, onde está escrito: e isto afirma: aqueles que semeiam pouco também colherão pouco, e quem semeia com fartura também colherá com fartura. Viu? Sabe que eu entendo, irmão? Que quanto mais tempo eu passar com Deus, aquela grande luta se torna pequena e o tempo dela menor. Opa! Há um ponto a ser cruzado em termos de descobrir a plena alegria do lugar secreto. Até encontrarmos o limiar, teremos a convicção de que estamos consistentemente se esforçando a entrar no lugar secreto, como se fosse um fardo e não um prazer. Mas quando cruzamos o limiar, o lugar secreto torna-se um lugar de prazer, e que nós priorizaremos com satisfação em relação a outras tarefas concorrentes. Aí aqui eu me parei, bastante com o meu amigo, de manhã, você toma um café, e quando ele toma, que às vezes ele faz muito geninho, ele vai para o quarto. A esposa não chama ele. O telefone é tirado de lá. Ele não atende. Ele só depois de tal hora. A luz. Todos os dias, viu? Não é uma vez perdida, é todos os dias. Para mim é um exemplo. Todos os dias. Não vai perturbar. Não vai, porque ele não quer distração, ele não quer perturbação, ele não quer aquilo que eu já citei aqui. E aí, irmãos, eu conheço a luta que ele passou, eu conheço a luta que ele passa, mas venceu as lutas pelas quais passou e está vencendo pelas quais está passando, porque o segredo está no lugar secreto, tempo com Deus. Mas como encontrar esse limiar? Ao passarmos bastante tempo no lugar secreto, é lá que a gente vai encontrar. Nunca devemos considerar o tempo investido no lugar secreto como desperdiçado. E ainda que fosse, ficaríamos felizes em desperdiçar nosso tempo, mesmo quando sentimos que estamos perdendo nosso tempo espiritualmente. Cada hora investida é como uma gota d'água enchendo o cálice. Um dia a última gota fará o cálice transbordar, e o Senhor nos conduzirá através do limiar para uma outra dimensão de prazer e intimidade. Porém, nunca conquistaremos essa dimensão sem investir bastante tempo no lugar secreto. É comum sentirmos sentimentos de culpas, e eles nunca motivarão ninguém a passar mais tempo com Deus. Na verdade, eles motivarão qualquer um de nós e nos fará sentir fracassados. A culpa tem um potencial de extinguir totalmente qualquer chama, ainda que pequena, que possa haver dentro de qualquer um de nós. Presta atenção, irmão.
Satanás sabe quando a gente erra. E ele é especialista, sabe, de lembrar, de investir na nossa mente. Você é culpado. Sabe? E aí a gente fica feito uma ladainha. Passa o tempo todo pedindo perdão a Deus e ainda sai simplesmente de tudo. Ei, não. Você tem que crer no perdão de Deus. Uma vez arrependido, confessou, deixou a graça e vai no seu ser. Aleluia. E você deve se alegrar e dizer: capeta dos filhos de inferno. Tem que não. Vai-te embora. Né? Vai lá onde o vento faz a curva e despenca na beira abaixo da coinfa. A culpa tem seu fundamento nas mentiras de Satanás. Vou repetir. A culpa tem seu fundamento nas mentiras de Satanás. Satanás deseja que acreditemos que Deus está irado conosco, por não estarmos cumprindo a gota diária ou a cota diária de tempo com Ele. Satanás milita contra a verdade da palavra de Deus, a qual declara que a nossa aceitação por parte de Deus procede unicamente da nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Eu estou garantido pela fé em Jesus, porque Jesus fez uma aliança com o Pai de nos comprar para Ele de volta, e Ele comprou. Estamos em aliança com o Pai, e por intermédio da fé em Cristo Jesus, em ponto final, irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém aqui, nenhum de nós, nenhum crente na face da terra é digno de tomar a Santa Ceia, porque todos são pecadores. Amém. É assim mesmo. Todos. Mas o que é tomar a ceia dignamente? É eu estar com problema com o irmão e não perdoar ou pedir perdão. Porque pecado não tem. Se fosse por isso, ninguém tomava. Olha aí, meu irmão. Aqueles 12 não estavam em pecado? Estavam. E Jesus não deu a ceia para eles? Judas foi que chegou numa hora que o Senhor disse: ó, vai fazer o que tem que fazer. Na hora que ele molhou o pão, né, no prato de Jesus, aí o Senhor disse: opa, vai fazer o que tem que fazer. Satanás respondeu, ele foi. Eu vou entender, irmão. Então, meu irmão, eu sou pecador, mas sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu tenho perdão de Deus, amém? Deus perdoou o meu passado, perdoou o meu presente, já estou com a garantia do perdão futuro. Que senão ninguém tem condições de servir a Deus. Se fosse olhar para isso, irmão, eu ia sentir sempre de culpa. Satanás, eu estava em casa, deprimido. Mas Ele nos deu a fé. Naquele que tudo pode, naquele que te ama e me ama de uma forma inexplicável. A única coisa que eu sei explicar é que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Mas o efeito disso tudo eu vou saber lá na eternidade. Quando eu chegar na eternidade, eu vou olhar e vou dizer: caramba, foi para isso que Ele morreu, para me trazer para cá. Pecador miserável, e agora eu estou na glória diante dele, conhecendo ele face a face. Aleluia, glória a Deus, glória. Deus não se impressiona com o nosso bom desempenho, pelo contrário, Ele se impressiona com o desempenho de seu Filho Jesus Cristo. Deus olha para Jesus, o empenho de Jesus, irmão. Como nós depositamos uma fé pura em Jesus, o registro e desempenho de Cristo é acreditado a nós. A fé em Jesus Cristo libera o coração do Pai para nós. Quando nós cremos em seu Filho amado, o coração do Pai explode em afirmação.
aceitação e deleite em forma de total, em forma totalmente independente de nossa diligência ou da falta dela. Nós sempre estamos em falta, irmão, mas Jesus nunca teve falta. O Pai olha para ele. Então, o crédito que ele dá a Jesus, por Jesus, nós temos o crédito. Amém? Aleluia. Amém. Eu vou acelerar um pouco aqui, irmãos. Apesar da gente ter que começar um pouco atrasado. Vamos só terminar aqui mais rápido. Deus é o nosso maior fã. Desculpa usar essa expressão, eu estou usando ela de uma forma respeitosa e na mais alta excelência. Como nosso Pai Celeste, Ele está constantemente persuadindo-nos a avançar em direção às alturas da vitória espiritual. Quando nós negligenciamos o lugar secreto, Ele não fica desapontado conosco, mas desapontado por nós, pois Ele vê as riquezas espirituais disponíveis e o seu coração fica partido ao observarmos se desviando delas. Deus deseja que compartilhemos o melhor do céu e olha com tristeza quando nós nos privamos espiritualmente. Deu para entender, irmãos? Deus não estava olhando as minhas falhas, os meus erros. Não, Ele olha com tudo que Ele contou para mim e eu desperdiço, e eu não usufruo. O céu, irmão, já é para estar sendo usufruído por nós, porque pela fé nós podemos contemplar. Pela fé, irmãos, nós temos uma cidade maravilhosa. Pela fé nós temos mansões celestiais. Pela fé nós temos a glória do Altíssimo. Mas nós somos tendentes a olhar para a terra. A terra, quando a gente olha para as coisas da terra, sabe qual é a tendência? De ficar cabisbaixo, tristonho, abatido, deprê. Às vezes, rapaz, cadê tu? Tu está deprê? Eu digo assim, mexendo com algumas pessoas. Entendeu? É isso aí. Eu tenho meu momento de tristeza, irmão. Eu tenho. Mas pergunta lá no Betel. O que é que acha de mim? Porque ela nunca me ouviu reclamar. Nunca me ouviu. Pastor, como é que está? Tudo bem, tudo bem. Com Jesus vai tudo bem. Está tudo bem. Às vezes o mundo está desmoronando em 5 minutos. Aí está tudo bem. Lembra? A mulher lá que veio. Tsunami. Eliseu. Vai tudo bem? Vai. Ah, tudo bem. Tudo beleza. Vai tudo bem. Agora tem uma coisa que eu queria te dizer. Eu não pedi filho, não. Isso. Foi o Senhor que fez eu ter. Não, tudo O tranquilo. que aconteceu? Está morto lá em casa. Então vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Ei, raço de cantarão. O que é que está morto na tua vida? O profeta Jesus está aqui para restaurar. Reviver o que está morto dentro do seu coração, da sua alma. Jesus está aqui hoje para te livrar, te salvar, para dizer para você se alegrar nele, porque Ele é a sua alegria. Não são as coisas vão ficar tudo, e esse mundo vai ficar para trás, tudo vai ficar para trás, irmão. Mas Jesus, pense nisso nessa noite. Glória a Deus. Alguém já disse recentemente: a maior mentira com a qual Satanás nos ataca é: você merece uma folga hoje. Algumas mentiras de Satanás são tão estúpidas que chegam a ser literalmente ridículas, como se tempo fora do lugar secreto fosse uma folga. Isso não é folga, isso é uma perda. Está perdendo tempo, eu preciso de uma folga, eu preciso descansar. Por que demora tanto? Não é? De forma diferente, tem um scriptzinho aí. Eu
assim, abestado, e chega aqui assim, cadê o fulano aí? Agora é santo, só vive orando, bom. Ai, só vive orando. Mas cadê você, rapaz? Rapaz, eu estou estudando. Rapaz, tu só estuda, você é estudando lá, não é não. Exatamente. Mas rapaz, que não tem pena, uma folga. Faz isso, faz aquilo outro. Eu estou no melhor. Não estou dizendo que aqui é lado Deus dá uma oportunidade para a gente, mas a gente já está leve e solto, cheio de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus estava cheio do poder da graça. E ele foi para o casamento. Não é? Sábado eu tenho aqui. Está às 10 horas. Eu tenho que sair apressado, porque eu vou para uma festa. Vou realizar um casamento. Domingo, é consagração, amém, glória a Deus. Depois, uma leve reunião, depois fazer batismo. Que coisa melhor? Diga aí. Folga é um tempo que nós deixamos de beber profundamente da fonte do Espírito. Deixamos de ser lavados, limpos e renovados em Sua presença. Deixamos de ser alimentados pela iluminação da palavra de Deus. Deixamos de aproveitar o tempo para acalmar nosso coração agitado e ouvir a voz de Deus. Deixamos de ter comunhão íntima no jardim secreto. Resumindo, nós fomos roubados, assim como Adão e Eva no jardim do Éden. Satanás roubou o tempo deles ouvirem Deus. A coisa foi tão séria que na viração do dia, dele, Adão, Deus formou no jardim do Éden, colocou tudo perfeito. A Bíblia não fala, então eu vou dar um achismo. Eu nunca vi Adão procurando Deus, mas eu vejo Deus procurando ele. E na minha vida, nesses 40 e tantos anos, é Deus que me procura. É incrível, né? É Ele que vem. Meu Deus. Você está vendo o tamanho do valor que você tem para Deus? A importância que Deus dá a você, a nós. Aleluia. Glória a Deus. Agora, em vez de nos sentirmos culpados, sintamos-nos enganados, quando a circunstância ou as emoções tiverem êxito em nos roubar do lugar secreto, não nos sintamos culpados, mas fiquemos indignados, permitamos que apaixonasse nosso coração. Nós podemos dizer: Senhor, eu amo muito, estou realmente contrariado com a forma como permiti que os cuidados desta vida me impedissem de estar no lugar secreto e de estar na tua presença. Preciso parar, preciso pôr um fim a essas coisas, preciso mudar. Senhor, me ajude, não posso viver sem o Senhor. Estou voltando hoje para o lugar secreto, preciso dedicar mais tempo para ficar na tua presença. Tu és, Senhor, a minha própria vida, és o meu ar que respiro. Como eu amo, Senhor, meu Deus, meu Rei, em minha vida. Após isso, exerça toda a força espiritual para colocar novamente suas prioridades em ordem. Olhe para Davi, o que é que Davi dizia? Meu Rei, meu Deus, meu Senhor. Na verdade, tudo que ele disse assim resume uma frase só: Deus, tu és o meu tudo. E Ele é Deus, Ele é o meu tudo.
uma importante observação prática. Estamos indo no final. Muitos daqueles que descobriram grande prazer em sua vida secreta com Deus acharam necessário dedicar parte específica do dia para estar com Ele, entregar-se disciplinadamente a um período de tempo consistente, passou a ser muito importante para encontrarem as dimensões mais altas de prazer e deleite. Olha, e a gente vê Paulo dizendo assim: o que importa para mim é conhecer a Cristo. E a gente já se acha que a conhece. Paulo, irmão, o homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Paulo que teve até o terceiro céu, que disse que viu coisas que ele não era digno nem de falar sobre as coisas que viu. Ele disse que precisava conhecer a Cristo. Ou seja, para mim, eu preciso estar mais com Ele, eu preciso estar no lugar que Ele está, eu preciso conhecer mais e mais, eu preciso ouvi-lo. Os dias são maus, se cuide, se cuide. Ao olharmos para trás, quando relegamos um lugar secreto à espontaneidade, percebemos que não destinamos muito tempo a Deus. Façamos o melhor funcionar, porque o importante é dedicar bastante tempo a uma longa e agradável meditação da beleza e do esplendor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Uma outra prática importante, aqui eu vou dizer isso aqui, mas preste atenção, irmão, por favor. Não invente desculpa. Não, eu não posso. Não, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que. Peraí, meu irmão. Paulo poderia ter dito: eu preciso fazer muita coisa, mas eu estou preso. Isso. Eu estou por trás de grade, na masmorra, no subsolo, lugar úmido, raro, palavra e um monte de coisa lá. Mas Paulo disse que era livre. Livre. Eu entendo que foi o lugar em que mais ele teve comunhão com Deus, porque ele diz, lá ele escreveu as mais belas das cartas. E numa situação como aquela, ele escreveu uma carta que é intitulada a Carta da Alegria, Filipenses. Meu Deus! Amém. Quantos não estaria ali murmurando? E ele sabia que ia morrer. Ele sabia. Porque antes de ir para lá, o Espírito tomou o irmão, amarrou o cinto dele e avisou. E aí todo mundo caiu no choro, não. Aí Paulo disse, não, eu vou. Importa obedecer. Eu vou. E foi. E já pertinho da sentença ser cumprida, ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Você está guardando a fé? Mas deixa eu dizer outra coisa. Porque enquanto você estiver aqui, você vai sofrer injustiça. Enquanto você estiver morando aqui na terra, você vai sofrer injustiça. Mas o justo juiz, Aleluia. Glória a Deus. o justo juiz, olha o que Paulo disse, mas desde agora está me esperando, está reservada para mim o que? A coroa da justiça. Mas Deus disse para ele, Paulo, não é só para tu não, viu? Veja isso lá embaixo, tem um Danielzinho. Tem uma setinha, é de roubozinho. Aí Paulo disse, Senhor, então, reservada para mim e para todos aqueles que amam a tua vida. Opa, Paulo está dizendo, eu amo a tua vida, Senhor. E os que amam a tua vida também vão receber. Porque lá na terra é só injustiça. Quando você recebe uma justiça, lembre-se, foi Deus que fez.
Mas se você não recebeu a justiça, porque os homens vetaram, não se preocupe não. Escuta, eu fui entrar com uma ação. O advogado convidou lá, eu fui lá, ele pegou uma TV bem grande. E ele sabe, irmão, tinha mais de 10 leis na Constituição me dando direito. Só tem direito. Cada essa lei dessa. Mas um homem, deu uma canetada lá e impediu de eu ser justiçado. Já pensou nisso? Mas Deus tem guardado, reservado, e ninguém vai tomar, e ninguém vai pegar. Só Ele, a coroa da justiça. Para encerrar, irmão, eu quero dizer uma prática importante. Vá aumentando gradativamente seu tempo no lugar secreto com Deus. Se estivermos dedicando 10 minutos por dia atualmente, aumentemos para 15 ou 20. Ao adicionar tempo, sem dúvida desenvolveremos nossa força espiritual, mas se não desenvolvermos mais tempo, a oração e na meditação da palavra, cometeremos desordem de déficit de atenção espiritual. Entretanto, aquele que desenvolve tempo no lugar secreto com Deus, amadurece em Jesus Cristo e desenvolve capacidade de passar cada vez mais tempo no lugar secreto e cresce cada vez mais em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo, nosso Mestre. Coisa. Eu dizia, quando eu for começar a caminhar, eu vou começar a orar. Hoje eu não faço mais isso. Depois que eu medito, faço a oração, eu já saio orando. Desço as escadas orando. Saio do portão do Senhor, por onde eu vou. Eu pensei em tal caminho. Aí o Espírito vai me conduzindo. Ele não diz não. Ele fala para você, vai por aqui, dobra ali. Não. Mas é aquela coisa suave no coração que você chega ali e você vai. Chega ali e você. De repente você vai para um lugar completamente diferente daquilo que planejei. Mas eu vou conversando, eu vou falando. Amém? Tem vezes que a mulher uma hora e 10, uma hora e 15, e vai. Mas você já me viu lá do outro lado, saí do bairro, apareceu o bairro, fui parar sem sei mais nem aonde. Olha. Tempo. É por isso que eu estou de pé. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança. O que mais? Pois é tu. Mas note que ela vai dizer aqui: preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Três vozes nos perturbam. Três. A nossa voz, que eu considero as preocupações, edifica, remove. A voz do mundo nos atraindo. E é forte. Depois veio o capeta, o diabo, Satanás, essa peste, essa praga. Mas tem a voz de Deus. A voz de Deus soprando tudo isso. Diga: Senhor, eu não quero ouvir minha voz, nem do diabo. Eu quero ouvir a tua voz, a tua voz. A tua voz é tudo para mim. A tua voz é cura. A tua voz é libertação. A tua voz é salvação. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Então, o que devemos fazer? Para que
fiquemos esse tempo desenvolvendo cada vez mais como um atleta que cada vez mais se prepara para alcançar o seu objetivo, o prêmio. Eu não preciso do prêmio, o prêmio já está ganho. Paulo diz isso. Os atletas do mundo se preparam cada vez mais para ganhar o prêmio. Eu não preciso. Meu prêmio já está garantido. Mas eu preciso me preparar como um atleta na carreira espiritual, na corrida espiritual, na maratona espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Então, dia por dia, eles vão fazendo exercícios para adquirir resistência. Escuta, irmão, um lugar secreto lhe dá resistência. Similarmente, estamos desenvolvendo nossa força espiritual na maratona da vida espiritual em direção ao reino celestial. Precisamos chegar até o ponto de passar, enquanto aqui na terra, uma grande quantidade de tempo num lugar secreto com o nosso Deus. Cada vez mais precisamos ver isso e sentir isso maior em nosso coração, de maneira que se torne grande alegria, grande deleite em nossa alma. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, 32: farei dos seus mandamentos o meu caminho, porque assim o Senhor me dará maior entendimento. Aleluia. E Paulo, em 2 Coríntios 9:8, vai dizer: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Aleluia. Portanto, peçamos ao Senhor: Senhor, aumente nossa resistência no nosso coração, a fim de corrermos velozmente para Ti, num lugar secreto, e que venhamos a permanecer cada vez mais tempo contigo. Derrame renovo em nossos corações, de maneira que venhamos a desenvolver nossas forças espirituais, e que as doces e inefáveis bênçãos do Senhor sejam sobre nós, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus por isso. O tempo possui segredo revelado a seu tempo. Deus tem segredos no tempo dele em relação a mim e a você, que no tempo certo ele revela. Pai eterno, Pai querido, Pai conosco, Senhor do tempo, fizeste o tempo perfeito, nos colocaste no tempo para servir ao Senhor naquilo que o Senhor colocou como propósito para mim e para cada um de nós. Bendito seja, Senhor, teu nome. Precisamos da tua ajuda, precisamos de um derramado do teu Espírito sobre nós, de um avivamento espiritual forte, Senhor, em nossas vidas, na vida da igreja brasileira, na tua igreja que está espalhada pelo mundo. Visita os corações, transforma corações. Deus, levanta o teu povo na força do Espírito, para que o mundo seja transformado pelo poder do Evangelho. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nossa família. Recebe a nossa oração, Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Poder sentar os avisos.